Na água, devido ao seu caráter oxidante ou redutor, pode ocorrer o seguinte equilíbrio: O2 mais 4H+, em equilíbrio químico com H2O. No lago, devido à decomposição de material orgânico, o pH da água diminuiu sensivelmente. Como consequência, observou-se que, nesse lago, a concentração B. Então, vou reescrever aqui, tá? Esse equilíbrio químico, ó, para as notações mais atuais, né? Oxigênio com 4H+, em equilíbrio químico, ó, os dois arpões, com 2 mol de água. Então, você sabe que está em equilíbrio químico, é dinâmico, reações direta e inversa acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente, joia? Então, por isso que me dá essa possibilidade de equilíbrio químico, ok? Então, vamos analisar. Você tem um lago, a situação é um lago, e nesse lago está ocorrendo uma decomposição de material orgânico. Vamos pensar. O bichinho, tadinho, o bichinho morreu, o tadinho está lá, né? E aí o pH dessa água diminuiu sensivelmente, tá? Opa, o pH diminuiu. Se o pH está diminuindo, quer dizer que o meio está ficando ácido. O meio está ficando ácido. Ih, Ricardo, problema, hein? Problema. Como consequência, observou-se que, vamos analisar, pH está descendo. O que vai acontecer? Se o pH está diminuindo, e você lembra que o pH nada mais é do que menos o logaritmo da concentração de H+, você sabe que esse H+ está na sua forma compacta, né? Porque a sua forma extensa é H3O+, hidrônio. E aí você precisa se adequar a essas quantidades. Então, se o pH está diminuindo, o que está acontecendo com a concentração? Vamos melhorar isso aqui. Vamos supor, tá? Que o pH seja 7. Supor, tá? Então, estou considerando que o pH é 7. Por que o pH é 7? Porque a concentração é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 7. Por que eu sei disso? Porque, pelas propriedades logarítmicas, tá? Esse menos 7 vai passar para frente, né? Vai ficar menos, entre parênteses, menos 7 vezes 1 mais log de 10. Tá? Esse log de 10 é 1. Menos 7 com menos do lado de fora, 7 vezes 1, próprio 7. Então, o pH é 7. Se o pH é 7, a concentração de H+, é 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Tá? Então, pensa comigo, esse número aqui é quanto? Da forma estendida, vamos pensar assim. É 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mol por litro. Então, pensa comigo, concentração baixíssima, né? Ok, concentração baixíssima com pH 7. Mas lembra, essa situação aqui, o pH está diminuindo. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar um número menor do que 7, pode ser? Vamos pensar, por exemplo, um pH 4. Ih, cara, pH 4, hein? É menor do que 7. Então, o meio é ácido. Joia, por que o pH é 4? Porque a concentração é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4 mol por litro. Meus queridos, estou tentando ao máximo trabalhar direitinho com os algarismos significativos, tá? E aí, esse 1 vezes 10 elevado a menos 4, como é que é a concentração na forma estendida? Ela vai ser 0,1234 mol por litro. Pensa comigo, compare só. Essa concentração, aliás, essa concentração, comparado a esta,
Bom, você verá que o que está em azulzinho é muito menor do que está em rosinha ou em roxo, como você preferir. Está muito menor, não é? Então, pensa comigo. pH maior, concentração baixinha. Concentração de H+. pH menor, a concentração já fica um pouquinho maior. Então, ó, a gente já pode seguir essa questão aqui, ó, de quanto maior o pH, menor será a minha concentração de H+. E quando eu tiver menor pH, maior será a minha concentração de H+. Tende a ser, tá? Uma linguagem muito brusca mesmo, tá? Só para facilitar a leitura, ok? E beleza, então. O meio está ficando ácido. Por quê? Porque a concentração de H+ está ficando cada vez maior. Logo, o pH está ficando o mais baixo possível. Está ficando muito ácido. Ok? Está ficando muito menor do que 7. Então, se o meio está ficando muito ácido, em quem que isso está refletindo? Se o meio está muito ácido, é porque estou aumentando a acidez do meio. Essa acidez, você já sabe que está sendo conferido por meio de quem? Desse 4H+ aqui. Desse 4H+ aqui. Tá? Então, esse camarada aqui que confere o meio ser ácido. E você lembra que, pelo princípio de Le Chatelier, se eu adiciono reagentes, para onde esse equilíbrio químico vai se deslocar? Para a formação de produtos, né? Vai se deslocar para a direita. Em direção, no sentido, melhor dizendo, no sentido dos produtos. Então, você está consumindo esses reagentes. Tá? E, ao mesmo tempo, você está diminuindo a concentração, podemos dizer, ou a quantidade, vamos botar assim de forma genérica, do gás oxigênio. Tá? E, então, é isso que eu tenho como consequência. Então, veja bem. Então, a resposta é essa. Ó, já sei que o oxigênio está diminuindo. Tá? Porque está deslocando tudo para a formação da água. Se está formando mais água, o oxigênio está diminuindo também. Que a tendência da reação acontecer é o quê? É abaixar reagentes para aumentar produtos. Então, ó, O2 diminuiu. Ok, diminuiu. O que favoreceu a sobrevivência dos peixes presentes? Claro que não, né? Se O2, aí são duas coisas, né? O2 até está diminuindo. Mas se eu diminuo O2 no meio, isso não vai facilitar, né, a sobrevivência dos peixes. E vão morrer também, de qualquer forma. Eles também precisam de gás oxigênio. B. H+ diminuiu? Claro que não. Ó. O mesmo também serve para a letra C. H+ não diminuiu. O H+ aumentou, lembra? Eu estou aumentando a concentração de H+. O meio está ficando ácido. Então, ó, letra B, ó, H+ diminuiu, tornando a água menos ácida. Piorou. A água está ficando mais ácida. H+ diminuiu, aumentou, provocando o aumento do teor de oxigênio na água do lago? Não está aumentando O2, não. Está diminuindo, porque está consumindo gás oxigênio. O2 aumentou, tornando a água do lago imprópria para a vida dos peixes. Isso aqui não precisa nem dessas coisas conceituais aqui. Você mesmo já sabe que se o gás oxigênio está aumentando, logo isso vai melhorar, né, a contribuição para a sobrevivência dos peixes. Então, se eu tenho mais O2 na água, isso não vai interferir em nada na sua condição de ser imprópria ou não. Tá? De ser imprópria, né, melhor dizendo. E O2 diminuiu, ok? Desfavorecendo a sobrevivência dos peixes. Aí sim, amigo. É isso aqui que está acontecendo nesse lago. Tá?